A história começa com a apresentação de Mason, que atualmente está conciliando um emprego de meio período como advogado. Nas cenas iniciais, ele está imerso em uma fotografia antiga de seus dias como membro das Forças Especiais dos Estados Unidos. Antes de se dedicar à advocacia em tempo parcial, Mason era um soldado altamente qualificado das Forças Especiais. Desde a infância, ele nutria uma forte paixão pelo combate, sempre defendendo seus amigos menores. Essa dedicação o levou a passar por treinamento militar nos Estados Unidos e depois a ser selecionado para a equipe das Forças Especiais. Em um determinado dia, Mason recebeu a missão de eliminar o presidente da Polonia, uma nação africana habitada predominantemente por latinos. O presidente em questão era conhecido por seu tratamento severo com seus cidadãos. Enquanto Mason estava a caminho de Palonia, o helicóptero que levava ele e sua equipe foi atacado por forças leais ao presidente de Palonia. Ele acabou decidindo deixar o exército e, desde então, tem trabalhado como advogado em tempo parcial. Após um momento de reflexão sobre seu passado, Mason sai rapidamente para acompanhar sua filha à escola. Mason sugere que ela se defenda e, em tom de brincadeira, sugere que ela use uma tática lúdica para fazer a amiga cair em si. Depois de deixar a filha em casa, Mason vai para o escritório, onde recebe uma visita inesperada de seu ex-chefe militar, Sebastian. Sebastian explica a ele que quer que Mason acompanhe um jornalista americano em uma missão. Inicialmente hesitante sobre seu desejo de se afastar das armas e do combate, Mason é tentado pela oferta de Sebastian de um salário generoso, especialmente quando ele menciona que a missão será realizada em Palonia. Sebastian ressalta que a única responsabilidade de Mason será escoltar a jornalista Clara, que entrevistará o implacável presidente de Palonia. Sebastian escolheu Mason para essa missão por causa de sua experiência anterior em Palonia, embora ela não tenha sido boa. Mason pede um tempo para refletir e garante a Sebastian que comunicará sua decisão no dia seguinte. Depois de algum tempo, Mason vai buscar sua filha na escola. Para sua surpresa, ele encontra sua esposa Rebecca lá. A escola havia entrado em contato com ela porque sua filha havia usado uma pedra para se defender de um colega irritante, o que fez com que a criança ferida tivesse que ir para o hospital. Isso deixou Rebecca profundamente chateada, porque Mason lhe deu o conselho errado. Para agravar a situação, eles agora tinham que cobrir os custos hospitalares da criança ferida e pagar uma multa à escola. Pouco tempo depois, Mason entra em contato com Sebastian, informando de que está pronto para partir imediatamente para a missão. Sebastian pede a Mason que encontre a jornalista Clara, que ele acompanhará até seu escritório. Mason entra em contato com Clara e não perde tempo em informá-la que Sebastian o enviou para acompanhá-la em uma entrevista com o presidente George Venegas em Palonia. Mason e Clara partem para Palonia para se encontrar com o presidente Venegas. Mason permanece cauteloso e mantém distância de Venegas, preocupado com a possibilidade de ele armar uma armadilha para ele. Após uma recepção de boas-vindas, Venegas leva Mason e Clara ao Palácio do Estado para a entrevista. No entanto, no caminho, eles são subitamente atacados por um grupo militar não identificado. Mason reage rapidamente, conseguindo derrotar todos os atacantes. Inicialmente desconfiado de que Venegas estava por trás do ataque, ele jura que aqueles não eram seus homens e que pareciam estar atrás dele também. Venegas contou sobre os ataques repentinos de forças não identificadas nos últimos meses. Ele queria ser entrevistado por Claire para chamar a atenção da mídia internacional para esse problema. Apesar das explicações de Venegas, Mason ainda tinha reservas quanto a confiar nele. Portanto, ele decidiu partir com Claire. Durante a viagem, Mason entrou em contato com Sebastian, solicitando um helicóptero de resgate devido ao recente ataque de um grupo militar desconhecido. Depois de ouvir isso, Sebastian pediu a Mason que enviasse sua localização atual, assegurando-lhe que um helicóptero de resgate seria enviado em 20 minutos. Como prometido, o helicóptero chegou 20 minutos depois. No entanto, para sua surpresa, não era o enviado por Sebastian, mas o do grupo inimigo que ainda os estava perseguindo. Reconhecendo o perigo, Mason rapidamente agarrou Clara e eles fugiram, resultando em uma perseguição e tiroteio pela floresta. Sempre que tinha a oportunidade, Mason tentava abater o helicóptero que o perseguia, conseguindo derrubá-lo. Após a destruição do helicóptero, duas tropas inimigas restantes os encurralaram. Inicialmente, eles se sentiram encurralados, mas foram surpreendidos pela aparição de Venegas, que eliminou os atacantes. Mason começou a perceber que o grupo militar não estava operando sob as ordens de Venegas. Assim, ele e Claire decidiram se aliar a ele. Mais tarde, Venegas convida Mason e Claire para fazer uma pausa em um vilarejo próximo, que acaba sendo sua cidade natal. Um mercenário chamado Mike recebe uma ligação telefônica de um homem misterioso que o instrui a rastrear Venegas, bem como Mason e Clara. Algumas horas depois, Clara se preparou para entrevistar Venegas usando o celular de Mason e todos os moradores se reuniram para assistir. Durante a entrevista, Claire perguntou por que Venegas tinha a reputação de ser duro com seu povo. Venegas explicou que se tratava de mentiras e calúnias, enfatizando o amor e o apoio dos aldeões a ele.
Venegas mencionou o valioso recurso chamado lanis no país, que as grandes potências mundiais estavam ansiosas para obter. As constantes acusações de um governo severo vinham dessas grandes potências que queriam derrubar o governo de Palonia para ter acesso ao material lanis. No entanto, Venegas estava determinado a não permitir que isso acontecesse e jurou proteger seu país a todo custo. Os aldeões aplaudiram em apoio e até Mason começou a acreditar sinceramente em Venegas. Após a entrevista, todos decidiram ficar na aldeia. Clara e Mason passaram a dividir um quarto e, devido ao físico musculoso de Mason, ela deu em cima dele. No entanto, Mason recusou respeitosamente suas investidas, pensando em sua família que o aguardava ansiosamente em casa. No dia seguinte, Mason procurou Venegas para perguntar sobre o instigador por trás dos constantes ataques a ele. Venegas sugeriu que Mason dirigisse a pergunta à pessoa que inicialmente havia lhe designado a missão. Imediatamente, Mason se voltou para Sebastian, pois foi ele quem o designou para acompanhar Clara. Durante a conversa, Sebastião revelou que havia escolhido deliberadamente Mason para proteger Clara, prevendo vários ataques. Mason então perguntou sobre as forças militares responsáveis pelos ataques. Sebastião esclareceu que os ataques orquestrados eram obra de grandes potências mundiais dentro da União Africana. O objetivo deles era derrubar o governo de Palonia, eliminando Venegas. Além disso, a União Africana havia unido forças com o sobrinho de Venegas, George Mendes, que ocupava o cargo de vice-presidente, com o objetivo de remover Venegas do poder. Depois de saber disso, Mason finalmente percebeu a inocência de Venegas e agora está determinado a protegê-lo também. Pouco depois dessa revelação, um grupo de mercenários liderados por Mike apareceu de repente na aldeia. Mike havia sido recrutado pela União Africana para encontrar Venegas. Imediatamente, ele tomou o chefe da aldeia como refém, pressionando-o a revelar o paradeiro de Venegas. Para evitar que o chefe da aldeia fosse prejudicado, Venegas se rendeu com a condição de que todos os outros moradores permanecessem em segurança. No entanto, quando Mike estava prestes a levar Venegas, Mason e Clara chegaram a cavalo, organizando um resgate para Venegas. Seguiu-se uma perseguição que levou à captura de Clara, enquanto Mason e Venegas continuavam correndo para escapar de Mike. Depois de se aventurar na floresta, Venegas começou a compartilhar um incidente do passado com Mason. O incidente envolvia um helicóptero das Forças Especiais Americanas que havia sido abatido por mercenários da União Africana nessa mesma área da floresta. Ao perceber que as Forças Especiais Americanas mencionadas por Venegas eram, na verdade, suas próprias tropas, Mason percebeu que os atacantes eram mercenários da União Africana e não o pessoal de Venegas. Cheio de culpa, Mason se esforçou para encontrar as palavras para expressar o quanto lamentava ter julgado mal Venegas como um vilão. Venegas então sugeriu a Mason que ele estaria disposto a se trocar por Clara, já que ela não tinha nenhuma ligação com o conflito de seu país. Depois disso, Venegas levou Mason para a casa de seu amigo Smith. Ao chegar à casa de Smith, Venegas pediu a ajuda dele para facilitar uma troca entre ele e Claire, que ainda estava sendo mantida em cativeiro pelo grupo de Mike. Sem hesitar, Smith concordou prontamente em ajudar Venegas. No dia seguinte, os dois observaram Mike mantendo Claire como refém, esperando por Venegas. Surpreendentemente, Smith liderou os aldeões em um protesto bem na frente das forças de Mike, causando um tumulto e desviando a atenção deles. Em meio ao caos, Venegas conseguiu libertar Clara e planejou levá-la ao palácio presidencial. Antes de sair, ele fez um convite a Mason, pedindo que ele se juntasse a ele, pois pretendia entrar ao vivo no palácio presidencial para compartilhar a história real com o mundo. Por outro lado, o sobrinho de Venegas, Mendes, estava relaxando no palácio presidencial, pensando que Venegas já havia sido morto. Inesperadamente, Venegas chegou com Claire e Mason no momento em que o traiçoeiro comandante das forças de Palonia apareceu, tentando atacar Venegas e causando um tiroteio. Por fim, Venegas levou a melhor sobre o comandante e Mendes foi mortalmente ferido. Pouco tempo depois, mais soldados chegaram, apontando suas armas para o próprio presidente, Venegas. Esses soldados acreditavam que Venegas havia matado Mendes e o comandante. Venegas detalhou toda a sequência de eventos e sua narração encontrou apoio nas gravações de vídeo no telefone de Clara. Isso convenceu efetivamente os soldados de que ele estava dizendo a verdade. Momentos depois, Mike e seus mercenários lançaram um ataque repentino ao palácio presidencial, desencadeando uma batalha feroz entre os mercenários da União Africana e as forças de Palonia. Depois de algum tempo, Mason e as forças de Palonia recebem a ajuda de Sebastian e suas tropas, acabando por derrotar as forças de Mike. Alguns dias depois, a verdade sobre o presidente Venegas de Palonia foi transmitida pelos canais internacionais de televisão. O mundo agora reconhecia que Venegas, o presidente de Palonia, era uma pessoa realmente boa, injustamente acusada por indivíduos gananciosos que buscavam explorar os recursos naturais do país. Em casa, Rebecca, assistindo às ações heroicas do marido na TV, sentiu um imenso orgulho de Mason, o advogado de meio período que havia salvado uma nação inteira. No dia seguinte,
Mason finalmente voltou para casa e recebeu um abraço caloroso de Rebecca. Ele também recebeu notícias animadoras de Sebastian, que havia enviado a Mason um pagamento pela missão de 5 milhões de dólares. Rebecca ficou entusiasmada, pois sabia que as preocupações financeiras agora eram coisa do passado. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.